Milionário chora ao ouvir mendiga negra perguntar sobre a esposa que ninguém conhecia. O vento batia forte no cemitério, como se quisesse arrancar as memórias do local. As flores que antes eram vibrantes, agora estavam murchas e tristes, como a alma de Alex. Ele era um homem de olhar vazio, um milionário que tinha tudo, exceto o que realmente importava: a presença de sua esposa, Victoria. Fazia um ano que ela se fora, e ali estava ele, de pé diante do túmulo, o coração pesado com a dor da perda. A brisa gelada parecia sussurrar sobre os momentos felizes que passaram juntos, risadas e promessas perdidas em meio ao silêncio do cemitério. Alex sentia-se como um prisioneiro de sua própria solidão. O mundo lá fora o via como um homem de paz, alguém que ultrapassara a dor, mas por dentro era um turbilhão. Lembranças de Victoria o envolviam como um manto de saudade. A dor era tão presente que ele mal conseguia respirar. Ele se perguntava como havia deixado as coisas chegarem a esse. Perguntou ela, cada palavra cortando o ar como uma flecha. Alex sentiu a terra desabar sob seus pés. Como aquela criança poderia saber? A dúvida e a esperança colidiram em sua mente. Ele se viu em conflito. Deveria acreditar naquela criança prodígio ou era apenas uma mera coincidência? Tomado por um impulso, decidiu segui-la. A menininha caminhava com um passo leve, cheia de vida, enquanto ele era apenas uma sombra do homem que costumava ser. A cada passo, seu coração acelerava. O que ela sabia? E o que teria a ver com Victoria? Conforme a menina o guiava, Alex mergulhava mais fundo em um labirinto de segredos que sua esposa havia guardado. A verdade estava mais perto do que ele imaginava. Cada passo revelava uma nova pista de uma história que ele desconhecia. Uma história de medo e coragem. Victoria havia encenado sua própria morte. Tudo para escapar do ex-marido abusivo, Matias. Ela precisava proteger o filho que não era dele, Enzo, um menino que agora se tornava parte do mistério. E assim, no meio da busca por respostas, Alex confrontava suas inseguranças, seu medo de perder mais uma vez o amor que o havia consumido. Ao mesmo tempo, a dor do último ano se estendia como um fio invisível, pois ele ainda não havia se livrado do vazio e do remorso que o cercavam. Alex estava à beira do desespero, lágrimas nos olhos. A possibilidade de Victoria voltar à sua vida fazia seu coração querer explodir. Mas seria isso uma armadilha emocional? O que deveria ser um momento de reconciliação se tornava um novo dilema. E a pergunta pairava no ar. Alex estava realmente pronto para lidar com a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar seus medos e tudo o que pensou ter superado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muito! E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Alex estava à beira do desespero, lágrimas nos olhos. A possibilidade de Victoria voltar à sua vida fazia seu coração querer explodir. Mas ele hesitava. O que deveria ser um momento de reconciliação tornava-se um novo dilema. A menininha ao seu lado, com seu olhar inocente, parecia saber mais do que deveria. O que você sabe sobre minha esposa?
Ele perguntou, a voz embargada, cheia de esperança e medo. Ela se virou, o rosto iluminado por um sorriso tímido, mas suas palavras eram pesadas. Ela falou de você. Antes de partir, um frio percorreu a espinha de Alex. Ela disse que você a amava. Isso ficou ecoando em sua mente. Enquanto ele tentava processar, a criança começou a andar novamente. E Alex a seguiu, cada passo carregando um peso emocional. Conforme se afastavam do cemitério, um pensamento o consumia. Como aquela menina sabia tanto? Envolto em suas divagações, Alex mal percebeu quando chegaram a um parque. O ar estava fresco e vibrante, mas a atmosfera parecia pesada. A menininha parou em frente a uma árvore grande, suas folhas tremulando ao vento. Ela está perto, você só precisa olhar corretamente, disse a garota, com um brilho misterioso nos olhos. Alex engoliu em seco e se aproximou da árvore. O tronco era rugoso e imponente, como a dor que ele tinha carregado por tanto tempo. Curioso, ele se agachou, tentando ver o que havia ali. Foi então que ele viu algo que fez seu coração parar. Uma pulseira de Victoria, seu símbolo dourado ainda brilhando sob a luz. Ele estendeu a mão e a pegou, o toque gelado do metal enviando ondas de choque por seu corpo. Como isso veio parar aqui? Perguntou, olhando profundamente para a menininha. Ela apenas sorriu, como se soubesse de algo que ele não. Ela precisava de ajuda, disse a menina, os olhos brilhando intensamente. Nesse momento, um barulho atrás dele o fez se virar abruptamente. Um homem, alto e sombrio, aparecia entre as sombras. Seu olhar fixo em Alex era ameaçador. Eu sabia que você iria procurar, disse ele, a voz rouca como se fosse feita de pedras. Alex sentiu um frio na barriga. Você não deveria estar aqui. Quem é você? Alex perguntou, seu coração disparando. O homem não respondeu. Em vez disso, ele olhou novamente para a menininha e um sorriso sinistro se formou em seus lábios. A menina não é quem você pensa, disse o estranho, e o sangue de Alex congelou. Ela não é só uma criança. Essa história é muito mais complicada do que você imagina. O olhar perdido da menina, que antes parecia brilhante, agora se tornava nebuloso, como se estivesse mudando diante de seus olhos. O homem avançou, e Alex sentiu a necessidade de protegê-la, mas ele não sabia como. O que você quer dela? Ele gritou, a adrenalina pulsando em suas veias. Eu quero que você saiba a verdade, Alex. E a verdade pode doer mais do que a sua dor de perder Victoria. O homem disse, como se estivesse preparado para revelar segredos que poderiam mudar tudo. Uma sombra de dúvida pairava no ar. O que ele significava? Alex estava pronto para encarar qualquer coisa por Victoria. Mas poderia suportar o que estava prestes a descobrir? A menininha olhou para Alex e, em um momento, tudo o que ele pensava saber sobre amor e perda começou a desmoronar. Ele não tinha ideia do que estava prestes a enfrentar. Mas uma coisa era certa. Ele não estava preparado para a tempestade que se aproximava. E a pergunta que agora o consumia era: até onde ele iria para descobrir a verdade? Mesmo que isso significasse destruir tudo o que acreditava ser real? A tensão pairava no ar, como uma tempestade prestes a estourar. Alex sentia o coração pulsar rápido. A presença do homem diante dele era uma ameaça palpável. A verdade pode doer mais do que a sua dor de perder Victoria. As palavras do homem ecoavam na mente de Alex. O que ele sabia? A menininha, antes tão cheia de vida, agora parecia encolhida. Seus olhos brilharam por um instante, como se revelassem um segredo.
mas logo apagaram a luz, tomada pela sombra que o... O que você quer dizer? O homem começou a avançar passo a passo. Alex se colocou na frente da menininha, instintivamente. Se alguém ia se machucar, que fosse ele. Apenas escute. Victoria não está morta, mas sim aqui. Há várias insuspeitas. Pare! Alex gritou, o desespero transparecendo em sua voz. Diga logo o que aconteceu. Então, como um golpe no estômago, o homem sorriu e jogou uma caixa sobre o chão, que se abriu, revelando fotografias. Alex se agachou, seu estômago revirando. Eram fotos de Victoria, mas não eram apenas imagens dela. Ela estava em várias delas, muitas vezes cercada por um grupo de pessoas que Alex não reconhecia. Em algumas, ela sorria feliz. Em outras, estava em um lugar sombrio, os olhos cheios de desespero. E em uma delas, compartilhava um olhar cúmplice com o homem que Alex agora tinha à frente. O mundo de Alex desmoronou em um instante. Você não sabia, não é? O homem perguntou, mais um sorriso se formando. Ela estava envolvida com esses homens? Uma rede de tráfico de identidades. A menininha não é o que parece. Alex olhou para a criança. Seu coração gelou. A menininha começou a se afastar. O olhar dela se alterando, como se estivesse mudando fisicamente. A inocência que antes a cercava desaparecia, revelando algo mais profundo e sombrio. Não! Alex gritou. Mas era tarde demais. A infância da menina se desfez como papel em chamas. E diante dele surgiu uma adolescente de olhos frios e duros. Sempre estive aqui, observando você, Alex. Não! Isso não pode estar acontecendo. Ele mal podia acreditar no que seus olhos viam. A criança tinha se transformado como um pesadelo revelando a verdade. O homem gargalhou. Você caiu na armadilha dela. Ela sabia tudo sobre você e Victoria. A dor se ampliava no peito de Alex. Era como um punhal atravessando sua alma. Por quê? Por que tudo isso? A voz tremia, cheia de incredulidade. Ele olhou novamente para a menina. Agora sua expressão era de desprezo. E a verdade é que aquilo que você acreditava ser amor era apenas uma fachada. As fotografias eram um golpe final, um estopim. Alex queria gritar, queria desmascarar a mentira que havia construído, mas as palavras se perderam no fundo de sua garganta. Seu mundo tinha virado de cabeça para baixo. Ele sempre achou que a dor de perder Victoria era a pior sensação, mas agora aquilo parecia ridículo. A traição, o engano. Afinal, quem era realmente Victoria? Você não está pronto para a verdade, Alex, disse a adolescente, agora com um tom de voz que era quase um sussurro, mas carregava um peso mortal. Mas eu posso te mostrar, se você quiser, desde que esteja disposto a perder tudo de novo. O ar se tornava pesado e Alex mal conseguia respirar. A possibilidade de uma verdade devastadora se aproximava, como um furacão prestes a fazer landfall. Ele não sabia se estava pronto para isso. Mas o que restava? O que ele tinha a perder além do que já fora despedaçado? Uma última certeza pairava no ar, antes que a tempestade finalmente acontecesse. A vida que ele conhecia estava prestes a mudar para sempre. E a única pergunta que agora lhe atormentava era: até onde ele iria para descobrir a verdade?
Mesmo que essa verdade fosse destruí-lo, a tensão pairava no ar, como uma tempestade prestes a estourar. Alex não conseguia tirar os olhos da adolescente, que antes era a menininha inocente. O homem à sua frente, com um sorriso cruel, sabia. Você tem que entender, Alex. A verdade não é o que você imagina. As palavras do homem soavam como um eco sombrio. A adolescente apenas observava, tranquila, enquanto o mundo de Alex se desmoronava ao seu redor. O que ele pensava ser amor era apenas uma fachada. As lembranças de Victoria começaram a se misturar, como tintas se tornando uma massa confusa e sem vida. Quem é você? O que você sabe sobre Victoria? Alex gritou, sua voz carregada de desespero. O homem deu um passo à frente. A pressão do momento explodia. Eu sou alguém que conhece o passado de Victoria, muito melhor do que você. Apontou para a caixa caída nos pés de Alex. As fotografias ainda escancaradas ao seu olhar. Você não faz ideia do que ela realmente era. Enquanto Alex tentava se recompor, algo se movia no canto de seu olho. A adolescente avançou, seu rosto transformando-se. Um olhar que havia uma vez refletido inocência, agora era uma máscara de frieza. Você não sabe como ela se sacrifica, Alex. Ela gritava, a raiva transbordando. Ela fez escolhas que você nunca entenderia. Então uma explosão de som. Um tiro ecoou, quebrando a tensão como vidro. O homem cambaleou para trás, a expressão de surpresa estampada no rosto. Alex, em choque, olhou para o lado em busca da origem do tiro. O silêncio se afundou no caos. A adolescente caiu, segurando o braço, um jato de sangue espirrando. O olhar de dor e traição que Alex viu em seus olhos o deixou paralisado. Por que você? Ela gaguejou, a vida escorrendo de seu corpo, como as esperanças de Alex. A cena estava se tornando um pesadelo. E então, de repente, a verdade explodiu em sua mente. Não era um acaso. O homem não era apenas uma ameaça. Ele estava aqui para completar uma missão. No desespero, Alex se virou, seus instintos de proteção despertando. Ele se lançou na direção do homem, mas uma sombra se movia rapidamente por trás dele. Outro disparo. Dessa vez, Alex sentiu a dor penetrar seu corpo. Ele olhou para a adolescente, que agora estava caída, e sua visão começou a escurecer. Proteja Victoria, ela sussurrou, antes de mergulhar na escuridão. A última palavra que ecoou em sua mente. Mas quem era Victoria? Afinal, ele precisava saber. O peso da traição e do engano começou a desmoronar ao seu redor. A conexão com Victoria estava se quebrando ao mesmo tempo em que o mundo se tornava um vórtice de dor. Ele despencava, cercado por sombras, enquanto a questão pairava em sua mente como um espectro. Na busca por respostas, acabara de perder tudo. E o homem, agora em pé, com um sorriso de vitória, olhou para ele. Agora você sabe, não é? A verdade está morta. E com um movimento rápido, ele desapareceu no entrelaçar das sombras, deixando Alex no chão, a mão pressionada contra a ferida, olhando para a vida se esvaindo como areia entre os dedos. Uma última centelha de vida correu por seu corpo. Alex se arrastou até a adolescente, enquanto os rostos de Victoria e da nova realidade se confundiam na escuridão. Ele precisava entender.
E a pergunta que se formou em sua mente antes que a Nepente o consumisse foi: quem realmente era Victoria? E a que custo ele descobriria a verdade? O silêncio se estabeleceu, mas agora era a calmaria antes do verdadeiro furacão. Uma nova jornada começava, cheia de perguntas e confrontos. A verdade já estava ali, apenas começando a desvelar seus segredos. O que mais ele descobrira? A resposta estava mais perto do que imaginava. A escuridão parecia engolir tudo ao redor de Alex, enquanto a dor pulsava em seu peito. A cheia de perguntas na mente, ele tentava juntar os pedaços do quebra-cabeça desmoronado. O olhar da adolescente, agora frio e distante, penetrava sua alma e ele se sentia perdido, como um barquinho à deriva no meio de uma tempestade. Quem é você? A pergunta escapou de seus lábios, quase um sussurro, mas a adolescente não respondeu. Em vez disso, ela se virou e começou a se afastar lentamente, seus passos ecoando como sinos em um silêncio mortal. Alex estava tão apavorado, mas ainda assim uma parte dele queria segui-la. O homem se movia à distância, observando tudo com um sorriso sádico. Você realmente não sabia, não é? As provocações dele penetravam como facas, mas ele não podia desviar os olhos da jovem. O instinto de proteção falava mais alto. Pare! Alex gritou, sua voz cheia de desespero. No fundo, ele sabia que o tempo estava se esgotando e uma decisão precisava ser tomada. Mas antes que pudesse pensar em qualquer coisa, um som abrupto ecoou pelo ar. Parecia um estalo. Então, um segundo depois, um grito estridente rompeu o silêncio. Alex! Era uma voz familiar, mas ele não tinha tempo de reconhecer. Um amigo do passado, Gustavo, surgiu das sombras, com uma expressão de horror estampada. O que está acontecendo? Gritou, olhando ao redor. Claro que não entendia. Mas Alex estava mais preocupado com o adolescente que agora parara, se virando lentamente. O que ele viu em seus olhos congelou seu sangue. A frieza estava se fundindo com algo mais. Um medo, uma angústia. E então ela começou a falar. Alex, eu sou. E então, antes que pudesse completar a frase, ela caiu de joelhos, agarrando a cabeça. Seu corpo estremeceu. Era como se algo dentro dela estivesse lutando para sair. O que está acontecendo? Alex tentou se aproximar, mas Gustavo passou à sua frente, como se pudesse protegê-lo do impossível que estava diante deles. Mas havia algo terrivelmente errado. O sorriso do homem escureceu, enquanto ele observava a cena com um prazer maligno. Você nunca vai entender, Alex. A verdade chega com um preço. Ele olhou para a adolescente, que enquanto se contorcia, começou a mudar novamente. As feições dela se distorceram. E Alex notou que não era mais a menina que ele havia conhecido. De repente, ela gritou. Ele está vindo! Ele está aqui! E então, como uma onda avassaladora, uma figura emergiu das sombras. Era um homem alto, com um olhar penetrante e ameaçador, se movendo como se estivesse flutuando. Sua presença estava carregada de uma energia sombria. Você fez a escolha errada, Victoria, ele disse, a voz profunda reverberando no ar. Alex ficou paralisado. Ele conhecia aquele homem.
Haviam rostos em fotos que lhe pareciam familiares agora. Fatos se atropelavam em sua mente. Matias! Ele gritou. O ex-marido abusivo de Victoria estava ali, diante dele, e uma onda de raiva e medo o invadiu. Você achou que poderia escapar de mim? Matias continuou, mas a adolescente, mesmo diante do sofrimento, levantou a cabeça, revelando uma determinação feroz nos olhos. Nunca mais! A tensão no ar era quase palpável. Alex sabia que a verdade sobre Victoria se aproximava. Mas o que ele não esperava era o envolvimento de Matias. A dúvida o consumia. Ela estava fugindo dele ou trabalhando com ele? Seu coração disparou, cada batida parecendo questionar o peso de seus amores e perdas. Alex, eu não sabia! Ela não me disse! Gustavo gritou. Mas não havia como voltar atrás. A confusão, o ódio e a dor estavam todos se entrelaçando em um único labirinto. Então, de repente, tudo ficou escuro. Uma explosão de luz iluminou o parque. Uma multidão surgia das sombras, homens e mulheres com expressões decididas. Eles avançavam em direção ao que estava acontecendo. Mas não foi o número deles que fez o coração de Alex parar. Foram os rostos conhecidos, amigos, familiares. Todos estavam ali. Vocês estão todos errados, Matias berrou, mas não teve tempo de reagir. O caos e a confusão aumentaram. Alex sabia que a vida que ele conhecia estava desmoronando. Alex! Uma voz suave cortou o alvoroço. Era Victoria, mas a aparência bela não era a mesma. Ela estava mais velha, ferida, e algo na maneira que olhou para ele fez seu coração tremer. Eu voltei para você, mas você precisa saber a verdade. Tudo isso é complexo, e como um filme, a realidade girou em torno dele. Alex percebeu que a busca pela verdade estava apenas começando, e o passado que ele pensava ter superado estava prestes a explodir novamente em sua vida. Tormentos e trevas se aproximavam, mas a única união que restava era um fio tênue de esperança. Ele estava em um caminho sem volta, e apenas a revelação da verdadeira identidade de Victoria poderia salvá-lo ou destruí-lo para sempre. A escuridão parecia engolir tudo ao redor de Alex, enquanto a dor pulsava em seu peito. Ele estava paralisado, o olhar fixo em Victoria, que agora se apresentava mais velha e marcada pelo sofrimento. Mas antes que uma única palavra pudesse escapar de seus lábios, o ambiente ao redor começou a vibrar com uma tensão inexplicável. O homem, Matias, olhou ao redor, como se estivesse esperando algo. De repente, um grito cortou o silêncio. Vitória! Uma mulher apareceu entre a multidão, com os olhos arregalados e o rosto chorando. Era Clara, a melhor amiga de Victoria. A expressão dela era de total desespero. O que você fez? As palavras de Clara deixaram Alex confuso. Do que você está falando? Ele tentava entender, sentindo seu coração disparar. Ela não fez isso! Você não pode acreditar no que Matias diz! Clara gritou. Mas Matias simplesmente sorriu, como se aguardasse esse momento. Olha, a verdade está prestes a se revelar! Então, como se a cena em frente a ele tivesse seu próprio ritmo, um sacolejar veio do fundo da multidão. Uma mulher emergiu das sombras. E Alex ficou boquiaberto ao reconhecer Jéssica, uma antiga colega de faculdade, que também conhecera Victoria. O olhar nos olhos dela era de fúria e dor.
Você tá aqui? Depois de tudo o que aconteceu, ela olhou para Matias. Você não pode manipulá-la mais. A tensão aumentava outro nível e Alex sentiu seu estômago revirar. O que estava acontecendo? Ele não conseguia processar a avalanche de informações. Quem são vocês todos? Ele pediu, a voz embargada. Estávamos tentando protegê-la, Alex, respondeu Clara, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Victoria não é quem você pensa. Ela nunca foi. Você realmente não sabia? Uma nuvem escura parecia pairar sobre ele. Toda a sua realidade começou a desmoronar. Olhando para Victoria, ele sentiu um vazio. Ela não era a mulher que ele havia amado, ou era? Ela sempre trabalhou para Matias, sempre. Jéssica disparou, a voz carregada de indignação. Você a achou inocente demais para perceber. Alex ficou em silêncio, impotente. Ele não sabia em quem acreditar. O peso do que ouviu o atingiu como um soco no estômago. Victoria era uma espiã. Ela tinha manipulado seus sentimentos? Como você pôde, Victoria? Ele sussurrou, o olhar perdido sem entender. Então, antes que alguém pudesse responder, o ar ficou lentamente denso e a atmosfera elétrica ao redor começou a pulsar. Um carro preto parou repentinamente e as portas se abriram em um movimento abrupto. A multidão recuou. Do veículo, homens de terno escuro emergiram. E um deles se destacou. Era um agente de segurança, com óculos escuros e uma expressão fria. Matias, você precisa ir agora. O tempo acabou, ele disse, firme, olhando para a multidão. Os olhares se entrelaçaram e Alex sentiu um arrepio. O que ele quer? O que está acontecendo aqui? Mas o agente não respondeu. Em um instante, Matias virou-se e começou a andar em direção ao carro. Os outros homens o seguindo. Espera! Gritou Victoria, como se um cordão invisível a puxasse. Ela tentou se mover. Mas o que era essa força que a impedia? Era uma luta interna. Uma batalha entre a razão e o amor que ela tinha por Alex. Preciso ir, Alex. É para sua proteção. A voz dela misturava dor e medo, mas com a revelação do passado, Alex já não sabia mais se poderia confiar nela. Ele estava diante de um abismo, a confusão o sufocando. E no instante em que tudo parecia que ia se resolver, uma explosão ressoou atrás deles. O caos se instaurou. Gritos ecoaram e a multidão virou um emaranhado de corpos. Matias caiu, o sangue se espalhando. Os homens permaneceram de pé com olhares confusos. Não pode ser! Alex gaguejou. E assim, a cena mudou repentinamente. Nada mais fez sentido. Victoria estava à beira da verdade. Mas agora Matias, o homem que ele pensava ser a fonte de todo o mal, parecia ser apenas uma peça de um quebra-cabeça maior. Alex ficou paralisado. Victoria, o que está acontecendo? O que mais você escondeu? O semblante dela estava completamente pálido, os olhos arregalados. Ele precisava de respostas, mas a confusão o consumia. Nunca, em toda a sua vida, ele pensou que a verdade poderia ser tão impactante. Os jogos de lealdade e traições ainda estavam jogando sua última cartada. E uma única pergunta pairava no ar, carregada de incerteza. Quem Victoria realmente era? E, mais importante, até onde ele iria para descobrir a verdade, mesmo que pudesse destruí-lo? A escuridão parecia engolir tudo ao redor de Alex, enquanto a dor pulsava em seu peito. Ele estava paralisado, o olhar fixo em Victoria, que agora se apresentava mais velha e marcada pelo sofrimento.
Mas antes que uma única palavra pudesse escapar de seus lábios, o ambiente ao redor começou a vibrar com uma tensão inexplicável. O homem, Matias, olhou ao redor, como se estivesse esperando algo. De repente, um grito cortou o silêncio. Vitória! Uma mulher apareceu entre a multidão, com os olhos arregalados e o rosto chorando. Era Clara, a melhor amiga de Victoria. A expressão dela era de total desespero. O que você fez? As palavras de Clara deixaram Alex confuso. Do que você está falando? Ele tentava entender, sentindo seu coração disparar. Ela não fez isso. Você não pode acreditar no que Matias diz. Clara gritou. Mas Matias simplesmente sorriu, como se aguardasse esse momento. Olha, a verdade está prestes a se revelar. Então, como se a cena em frente a ele tivesse seu próprio ritmo, um sacolejar veio do fundo da multidão. Uma mulher surgiu das sombras, e Alex ficou boquiaberto ao reconhecer Jéssica, uma antiga colega de faculdade, que também conhecera Victoria. O olhar nos olhos dela era de fúria e dor. Você está aqui? Depois de tudo o que aconteceu? Ela olhou para Matias. Você não pode manipulá-la mais. A tensão aumentava outro nível e Alex sentiu seu estômago revirar. O que estava acontecendo? Ele não conseguia processar a avalanche de informações. Quem são vocês todos? Ele pediu a voz embargada. Estávamos tentando protegê-la, Alex. Respondeu Clara, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Victoria não é quem você pensa. Ela nunca foi. Você realmente não sabia? Uma nuvem escura parecia pairar sobre ele. Toda a sua realidade começou a desmoronar. Olhando para Victoria, ele sentiu um vazio. Ela não era a mulher que ele havia amado, ou era? Ela sempre trabalhou para Matias, sempre! Jéssica disparou, a voz carregada de indignação. Você achou inocente demais para perceber. Alex ficou em silêncio, impotente. Ele não sabia em quem acreditar. O peso do que ouviu o atingiu como um soco no estômago. Victoria era uma espiã? Ela tinha manipulado seus sentimentos? Como você pôde, Victoria? Ele sussurrou, o olhar perdido, sem entender. Então, antes que alguém pudesse responder, o ar ficou lentamente denso e a atmosfera elétrica ao redor começou a pulsar. Um carro preto parou repentinamente e as portas se abriram em um movimento abrupto. A multidão recuou. Do veículo, homens de terno escuro emergiram e um deles se destacou. Era um agente de segurança, com óculos escuros e uma expressão fria. Matias, você precisa ir agora. O tempo acabou, ele disse, firme, olhando para a multidão. Os olhares se entrelaçaram e Alex sentiu um arrepio. O que ele quer? O que está acontecendo aqui? Mas o agente não respondeu. Em um instante, Matias virou-se e começou a andar em direção ao carro. Os outros homens o seguindo. Espera! Gritou Victoria, como se um cordão invisível a puxasse. Ela tentou se mover, mas o que era essa força que a impedia? Era uma luta interna, uma batalha entre a razão e o amor que ela tinha por Alex. Preciso ir, Alex. É para sua proteção. A voz dela misturava dor e medo. Mas com a revelação do passado, Alex já não sabia mais se poderia confiar nela. Ele estava diante de um abismo, a confusão o sufocando. E no instante em que tudo parecia que ia se resolver, uma explosão ressoou atrás deles. O caos se instaurou. Gritos ecoaram e a multidão virou um emaranhado de corpos. Matias caiu, o sangue se espalhando. Os homens permaneceram de pé, com olhares confusos. Não pode ser. Alex gaguejou. Então a adolescente que tinha se transformado e de repente apareceu novamente. Mas agora ela estava mais confusa e apavorada.
Com um movimento rápido, puxou Alex pelo braço. Você não pode confiar neles. Uma luz estranha brilhou em seus olhos. Por que você está fazendo isso? Ele perguntou, confuso. Antes que ela pudesse responder, uma segunda explosão, seguida de um clarão de luz ofuscante, iluminou a cena. Alex se virou para ver o rosto de Matias, mas ele não era mais a mesma figura ameaçadora. O que aconteceu? Matias estava de pé, mas agora parecia diferente. Sorrindo, com uma expressão de triunfo, ele olhou fixamente para a adolescente. A verdade é uma ilusão, e você está prestes a descobrir. E então, na confusão, Alex percebeu. A adolescente se virou para Matias e, com um gesto, as sombras ao redor começaram a se agitar, como se estivessem vivas. Você sempre esteve a um passo à frente, Matias. Ela disse. Mas agora eu sei. Era exatamente o momento que Alex temia. Matias não era o verdadeiro inimigo. Ele era apenas uma parte de um jogo muito maior. A verdadeira vilã estava bem diante dele. Você nunca amou Victoria. Você queria o poder. Você queria o controle. O grito dela ecoou no ar como um trovão. O coração de Alex quase parou. Ele percebeu que havia sido manipulado em uma teia de mentiras. Agora tudo mudava de novo. Enquanto a verdade se desenrolava, a multidão que uma vez buscou proteção agora se tornava um mar de incertezas. No calor da revelação, uma nova questão pairou. Até onde ele iria para salvar quem realmente amava? E quem ele poderia realmente confiar? As respostas esperavam para serem descobertas, mas os caminhos à frente estavam cobertos de sombras, com cada passo levando a um abismo de incertezas. A tensão no ar era palpável e Alex sentiu seu coração acelerar. O que seria aquela revelação? Ele estava preso em uma teia de mentiras e cada segundo parecia mais um golpe. Victoria se aproximou, seus olhos agora cheios de desespero. Alex, escute! Eu posso explicar tudo, mas precisamos ir. Justo quando ele estava prestes a perguntar o que ela realmente queria dizer, um grito aterrador cortou o silêncio. Não a deixem sair! Era Clara, que agora tinha o rosto em pânico. O olhar dela estava fixo na multidão, e todos começaram a se mover em direção a eles, como se um filme de terror estivesse prestes a deslanchar. Então, algo chocante aconteceu. Do outro lado do parque, um grupo de homens encapuzados apareceu, armados. Todos na multidão se dispersaram. Gritos se tornaram uma cacofonia de pânico. Alex mal pôde processar o que estava acontecendo. Eles vêm para nos pegar! Clara gritou, olhando para Matias, que estava se levantando do chão. Matias parecia um exímio mago, manipulando todos ao seu redor. Vocês não entendem, não é? Treinem ou morram! Ele gritou, enquanto os homens se moviam rapidamente em sua direção, como panteras afiadas. Alex ficou paralisado, incapaz de decidir o que fazer. E então, de repente, a adolescente que antes se transformara parecia mudar novamente. Os olhos dela brilharam com uma intensidade que fez o coração de Alex parar. Matias, é hora de terminar isso, ela disse, em um tom de voz que não soava humano. Antes que alguém pudesse reagir, ela se lançou para a frente. E num instante, uma explosão de luz irrompeu dela. A voz de Matias e a confusão da multidão ficaram em segundo plano. O que estava acontecendo? Alex sentiu uma onda de energia o envolvê-lo, e ele viu flashes de memórias, Victoria, Clara, risos, danças, segredos. Tudo girando diante de seus olhos. E então, tudo parou. Quando a luz se dissipou, Alex viu a adolescente levantar-se.
Mas não era mais quem ele conhecia. Ela tinha se transformado em uma mulher desenfreada, uma figura imponente. Seu aspecto agora refletia uma determinação feroz. "Eu sou Luana", ela declarou. Luana? O que estava acontecendo? A mente de Alex estava em frangalhos. "Eu sou a irmã gêmea de Victoria", ela gritou, e o silêncio caiu como uma lâmina afiada. O mundo de Alex começou a desabar. Victoria tinha uma irmã gêmea. Isso explicava a conexão. Mas como isso mudava tudo? Luana mais uma vez se lançava, agora contra os homens encapuzados, enquanto murmúrios de incredulidade percorriam a multidão. Matias estava em choque. "Mas como é possível? Você estava morta?" Ele não sabia reagir, e para Alex parecia um jogo de sombras, revelando uma verdade muito mais profunda. Luana enfrentou Matias. "Acha que eu deixaria você fazer isso com minha família? Acha que você poderia controlar tudo?" E com um movimento rápido, ela apontou para ele, e a energia começou a dançar ao seu redor. Era como se o tempo parasse. Alex nunca tinha visto nada assim. As emoções explodiram de seu peito, um misto de raiva pela mentira e pela dor que sentira, e uma confusão brutal. Os homens encapuzados estavam perto, e ele precisava decidir o que deveria fazer. Mas quando viu Luana se preparando para um ataque, novamente tudo mudou. Uma sombra de dúvida apareceu na mente de Alex. Ele não sabia realmente se poderia confiar nem nela, nem em Victoria. O que mais ele não sabia? Como um estalo, algo fez sua mente girar novamente. Depois da luz, uma nova reviravolta surgiria. "Alex, não!" gritou Victoria, ao ver a tensão aumentar entre as duas irmãs. Era a única certeza que ele tinha. Uma escolha precisava ser feita. Mas no meio da confusão e das emoções, a pergunta ainda ressoava. Quem realmente era sua amada Victoria? E quem era Luana, realmente? No olho do furacão de mentiras, neste mar de emoções, Alex percebeu que as respostas que buscava poderiam custar muito mais do que ele estava preparado para pagar. O que os destinos entrelaçados dessas mulheres realmente significavam para ele? E em quem ele poderia confiar em meio a tantas incertezas? A tensão no ar era palpável, e Alex sentiu seu coração acelerar. O que seria aquela revelação? Ele estava preso em uma teia de mentiras, e cada segundo parecia mais um golpe. Victoria se aproximou, seus olhos agora cheios de desespero. "Alex, escute! Eu posso explicar tudo, mas precisamos ir!" Justo quando ele estava prestes a perguntar o que ela realmente queria dizer, um grito aterrador cortou o silêncio. "Não a deixem sair!" Era Clara, que agora tinha o rosto em pânico. O olhar dela estava fixo na multidão, e todos começaram a se mover em direção a eles, como se um filme de terror estivesse prestes a deslanchar. Então, algo chocante aconteceu. Do outro lado do parque, um grupo de homens encapuzados apareceu, armados. Todos na multidão se dispersaram. Gritos se tornaram uma cacofonia de pânico. Alex mal pôde processar o que estava acontecendo. "Eles vêm para nos pegar!" Clara gritou, olhando para Matias, que estava se levantando do chão. Matias parecia um exímio mago, manipulando todos ao seu redor. "Vocês não entendem, não é? Treinem ou morram!" ele gritou, enquanto os homens se moviam rapidamente em sua direção, como panteras afiadas. Alex ficou paralisado, incapaz de decidir o que fazer. E então, de repente, a adolescente que antes se transformara parecia mudar novamente.
Os olhos dela brilharam com uma intensidade que fez o coração de Alex parar. Matias, é hora de terminar isso, ela disse em um tom de voz que não soava humano. Antes que alguém pudesse reagir, ela se lançou para a frente. E num instante, uma explosão de luz irrompeu dela. A voz de Matias e a confusão da multidão ficaram em segundo plano. O que estava acontecendo? Alex sentiu uma onda de energia o envolvê-lo e ele viu flashes de memórias. Victoria, Clara, risos, danças, segredos, tudo girando diante de seus olhos. E então, tudo parou. Quando a luz se dissipou, Alex viu a adolescente levantar-se. Mas não era mais quem ele conhecia. Ela tinha se transformado em uma mulher desenfreada, uma figura imponente. Seu aspecto agora refletia uma determinação feroz. Eu sou Luana, ela declarou. Luana? O que estava acontecendo? A mente de Alex estava em frangalhos. Eu sou a irmã gêmea de Victoria, ela gritou, e o silêncio caiu como uma lâmina afiada. O mundo de Alex começou a desabar. Victoria tinha uma irmã gêmea? Isso explicava a conexão, mas como isso mudava tudo? Luana mais uma vez se lançava, agora contra os homens encapuzados, enquanto murmúrios de incredulidade percorriam a multidão. Matias estava em choque. Mas como é possível? Você estava morta! Ele não sabia reagir e para Alex parecia um jogo de sombras revelando uma verdade muito mais profunda. Luana enfrentou Matias. Acha que eu deixaria você fazer isso com minha família? Acha que você poderia controlar tudo? E com um movimento rápido, ela apontou para ele e a energia começou a dançar ao seu redor. Era como se o tempo parasse. Alex nunca tinha visto nada assim. As emoções explodiram de seu peito. Um misto de raiva pela mentira e pela dor que sentira. E uma confusão brutal. Os homens encapuzados estavam perto. E ele precisava decidir o que deveria fazer. Mas quando viu Luana se preparando para um ataque, novamente tudo mudou. Uma sombra de dúvida apareceu na mente de Alex. Ele não sabia realmente se poderia confiar nem nela, nem em Victoria. O que mais ele não sabia? E então, como um raio, a reviravolta final aconteceu. Enquanto Luana estava para atacar Matias, um barulho ensurdecedor ecoou pelo parque. Um tiro. O impacto era central. Luana, a cambalear, derrapou para o lado. E o olhar de Alex se tornou um mar de confusão e horror. Não! Ele gritou, vendo a irmã gêmea cair, os olhos dela se arregalando em dor e surpresa. O caos explodiu. As pessoas gritavam e ele se viu cercado por uma onda de gritos e desespero. No meio da confusão, Alex viu Matias levantando uma arma, mas não era apenas para Luana. Ele estava mirando diretamente em Victoria. Você nunca deveria ter voltado, ele disse. E enquanto puxava o gatilho, o tempo parecia desacelerar. Victoria! Alex berrou, estendendo a mão. Mas o destino tinha outros planos. O tiro ecoou e a multidão parou. O silêncio cortante tomava conta. Ele viu Victoria colapsar, seus olhos se fechando lentamente, como se estivesse flutuando entre os mundos. A visão do corpo caindo em câmera lenta fez Alex se sentir paralisado. Todo o seu amor e dor se entrelaçaram em um único impulso de desespero. O que estava acontecendo? O que mais ele não sabia? Naquele momento crítico, enquanto o calor do pânico o envolvia, Alex percebeu que essa guerra não era apenas por verdade ou amor, mas por sobrevivência. E o que ele acreditava ser real, agora parecia apenas uma ilusão dilacerante. Vocês dois, o que fizeram? Gritou Clara, enquanto a realidade desmoronava ao redor deles.
E a pergunta agora pairava no ar. Quem realmente era Victoria? E mais importante, quem teria a força para descobrir a verdade antes que fosse tarde demais? A cena era caótica. Gritos e pânico preenchiam o ar, enquanto Alex tentava processar o que acabara de acontecer. A imagem de Luana no chão, os olhos se fechando, o paralisou. Não, não pode ser. Ele se jogou em direção a ela, o coração batendo furiosamente. Luana! Gritou sua voz tremendo. Mas ao tocar em seu braço, ele sentiu a verdadeira essência do terror. Ela estava pálida, a vida se esvaindo dela como areia entre os dedos. O que tinha acontecido? As mentiras que cercavam sua vida agora pareciam mais pesadas do que nunca. Victoria estava paralisada à sua esquerda. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, refletindo a dor de uma verdade que nunca foi revelada. Eu sinto tanto, sussurrou, mas seus olhos estavam fixos em Matias, que agora se colocava em posição de ataque. A ameaça não tinha acabado. Você pagará por isso, Matias rosnou, a fúria dele reverberando no ambiente. Mas Alex não conseguia desviar os olhos de Luana, a ferida no peito anunciando que ele sabia ser o fim de algo que poderia ter sido muito bonito. O tempo parecia desacelerar. Um manto de incerteza e dor cobriu o lugar. Get out of here! Gritou Clara, puxando Alex para o lado. Ele tá vindo, mas ele apenas podia focalizar em Luana, a jovem que se sacrificou sem nem saber a verdade. Nesse momento crucial, um clarão ofuscante iluminou a cena. Ao se virar, Alex viu sombras se agitando. Era um grupo de pessoas, mas não eram os encapuzados. Eram aliados de Luana, com rostos familiares. Vamos, pegue a Luana! Gritou um deles, um amigo de faculdade de Alex, Rafael. Ela ainda pode ser salva. Victoria se lançou adiante, e esse gesto fez Alex sentir um fio de esperança. Aguente firme, irmã, disse ela, enquanto ajudava a erguê-la. Mas Matias não estava disposto a deixar isso acontecer. Ninguém vai escapar. Essa mulher é responsável por tudo. Ele segurou a arma em direção à Victoria. O mundo pareceu parar novamente. Não! Alex berrou, a adrenalina pulsando forte em suas veias. Ele se colocou entre eles, disposto a tudo. Faça o que quiser comigo, mas não toque nela. No entanto, com a força e determinação de quem já tinha perdido tanto, Victoria encarou Matias. Você não entende, Matias. Isso não é sobre você ou sobre mim. É sobre a vida delas. Sua voz carregava um peso que o homem não poderia ignorar. A multidão ao redor começou a se mobilizar, sentindo a gravidade das palavras de Victoria. Ela não é só uma vítima, gritou Clara, enquanto os olhares se arregalavam. Os murmúrios agora eram vozes de apoio, um coro que mostrava que eles não estavam sozinhos. Matias hesitou, a raiva enfrentando a dúvida, e naquele segundo algo mudou. A verdade não morrerá com você, confirmou Alex, mirando Matias. Esse momento acentuou a intensidade do que estava acontecendo. A liberdade estava ali, mas vasos quebrados eram mais difíceis de consertar. E assim, de repente, um tiro, um eco que reverberou não apenas no ar, mas nos corações de todos ali. Alex virou-se bruscamente. Era Luana que havia levantando seu braço, disparando contra Matias, por fim livre do controle dele. O homem caiu ao chão, a arma escorregando de suas mãos. O silêncio pairou no ar e todos ficaram por um momento perplexos. Luana respirou fundo, a batalha interna finalmente cessando. Estamos livres, sussurrou, antes de desfalecer. A multidão convergiu para a jovem caída. Mas agora havia uma nova missão.
A verdade precisava ser resgatada. E era urgente. Alex sentiu um impulso, o peso do amor, da dor e do perdão. Vamos buscar justiça por ela, por todas nós! Gritou, e vozes se ergueram em uníssono. Mas a vida não era feita só de finais felizes. Ao escutar as sirenes à distância, a nova batalha se aproximava. Contudo, prestes a mudar novamente, Alex se perguntava até onde ele iria por amor e verdade. E enquanto tudo começava a se desvelar, uma nova jornada estava apenas começando. O intricado jogo de lealdade e coragem se tornaria, mais uma vez, sua maior prova. E você, leitor, não pode perder essa história incrível. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. A verdade e a emoção continuam.